Porque é que o escritor espanhol Arturo Pérez Reverte diz que escrever para si é como brincar em criança? Vamos descobri-lo na entrevista desta noite sobre o romance Linha da Frente sobre a Guerra Civil Espanhola. No ensaio geral visitamos a exposição Porquê, que põe em diálogo as ideias do Nobel José Saramago com 34 artistas portugueses. Espreitamos o Festival de Música Emergente 1000, ouvimos a voz de Beatriz Pessoa, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já vamos até ao Porto, a Serralves, onde este fim de semana regressa a festa de outono. Esta sexta-feira começou o outono e com ele estão de regresso a Serralves muitas atividades para toda a família com entrada gratuita. Depois do interregno, por causa da pandemia, a festa de outono celebra-se este sábado e domingo no Parque de Serralves. Além de saídas de campo, concertos, Rui Costa, o programador do evento, explica que a programação passa também pelas questões ambientais. E o Burro de Miranda é um dos convidados de honra. O programa é efetivamente diversificado, multidisciplinar, como é uma marca também, quer da própria programação de Serralves, quer da festa do outono, desde oficinas, de um pendor mais ambiental, mais artístico, também as questões das artes e ofícios aqui estarão mais uma vez muito presentes, com possibilidade de demonstração e experimentação de ofícios tradicionais. E porque também a preservação de determinadas espécies animais é um tema que se insere nos valores de sustentabilidade ambiental que Serralves preconiza, as raças autóctones constituem aqui um dos vetores mais visíveis do evento e muito apreciado, particularmente pelos mais novos. Portanto, este ano teremos aqui, para além dos animais da Quinta, do Garrano, só para dar aqui uma nota, por exemplo, o Burro de Miranda será este ano a raça em particular evidência. Há saídas de campo com investigadores que permite descobrir a biodiversidade do Parque de Serralves. Pode levantar os miúdos cedo da cama. Os portões da festa de outono em Serralves abrem às 10 da manhã até às 7 da tarde, sábado e domingo. Há também mercado, teatro, circo contemporâneo e cinema para crianças e uma exposição sobre cogumelos, diz-nos Rui Costa. O programa integra também uma exposição que tem a ver com a arte dos cogumelos, que de uma forma criativa nos desperta para a crescente relevância dos fungos. E uma particularidade deste ano da festa do outono é um festival de cinema, designado Cinemini, que é destinado à primeira infância, ou seja, de crianças dos 3 aos 6 anos. Os filmes poderão ser visionados na Casa do Cinema Nel Oliveira. A generalidade da programação é no Parque de Serralves, na zona da Quinta de Serralves, da Quinta, mais particularmente. Em 2019, a festa de outono juntou em Serralves quase 80 mil pessoas. Neste regresso, muito aguardado, a equipa aposta numa programação artística para todos os gostos e idades. Há um conjunto diversificado de espetáculos, seja no âmbito, por exemplo, do Teatro Dom Roberto e de marionetas, com diversos espetáculos desta natureza. Há um outro espetáculo de teatro que também se interliga com este mundo das marionetas, que é uma performance ambulatória. Vamos ter um teatro que encerra, de alguma maneira, aqui uma trilogia que se chama Não Há Duas Sem Três, com Catarina Requeijo, que já tem feito alguma presença noutras edições da Festa do Outono. E depois o circo contemporâneo, com o espetáculo Rasto, da companhia Ervadaninha, e Handsome Fit, uma companhia finlandesa. Há ainda música a animar esta festa de outono. Não precisa comprar bilhete, é mesmo só ir passar o fim de semana ao Parque de Serralves, no Porto. Porquê? É a pergunta que serve de título à nova exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa e que celebra o centenário do nascimento de José Saramago. A mostra reúne só obras de artistas portugueses como Helena Almeida, Lourdes Castro, Jorge Molda, Júlio Pomar, Julião Sarmento, Júlio Rezende ou Ana Vieira. As peças pertencem ao espólio do museu e à coleção de arte contemporânea do Estado e entram em diálogo com as ideias do Prémio Nobel, que dizia que a sua posição na vida era de constante interrogação. Com a curadoria da neta do escritor, a galerista Ana Saramago Matos, a exposição tem como coluna vertebral temáticas que inquietaram Saramago,
como os direitos humanos e o ambiente. Aquilo que eu gostaria que acontecesse é que as pessoas que visitassem a exposição criassem elas próprias outras perguntas em torno destas causas. Porquê é que os direitos humanos não estão a ser respeitados? Porquê é que não aceitamos a diferença e o outro? Porquê é que o nosso ambiente e a nossa natureza continua a ser fustigada todos os dias? Porquê é que nos esquecemos tanto da história e da nossa memória do que aconteceu? Portanto, estas são, no fundo, os núcleos: direitos humanos, identidade e alteridade, sustentabilidade e a memória e palavra, que estão nesta exposição feita a partir de uma interpretação da coleção de arte contemporânea do Estado e da coleção do MNAC, em que eu ponho em diálogo artistas contemporâneos com estas temáticas. E essas perguntas estão sempre presentes. As frases de José Saramago, retiradas de livros ou de discursos, serviram de fio condutor à exposição e enchem o corredor central da exposição. Todas as citações do José Saramago, no fundo, funcionam aqui na Capelo Norte como uma espécie de coluna vertebral do espaço expositivo. Portanto, temos um corredor enorme, onde normalmente é usado como espaço expositivo, onde estão obras de arte, e que neste caso aquilo que temos são as citações do José Saramago para, no fundo, instigar, provocar, colocar o espectador também numa espécie deste jogo, não é? De não resignação, de não passividade, e nos questionarmos também diariamente qual é que é o nosso papel no mundo e como é que nós o podemos tornar melhor. Alguns dos artistas expostos foram amigos de José Saramago. Com eles, o escritor partilhou ideias e inquietações, mas nem sempre as relações entre os artistas escolhidos para a exposição são óbvias. Muitas mostram a escolha da curadora. Essas relações podem ser mais diretas e mais explícitas com uma obra concreta, como, por exemplo, a Ribeira Negra do Júlio Rezende, que fala sobre a questão da imigração, como pode ter a ver com uma postura do próprio artista ao longo da sua vida, como, por exemplo, estou-me a lembrar agora do Júlio Pomar, que era também um artista muito, muito comprometido. Portanto, essas relações são mais ou menos explícitas e também, no fundo, mais uma vez convidam também o leitor a redescobrir estas obras, porque algumas delas já foram vistas e as pessoas conhecem-na, como A Casa de Helena Almeida. Enfim, acho que toda a gente conhece essa obra absolutamente magnífica. E olhar para elas agora numa outra perspectiva, numa outra leitura. Ao todo são mostradas 40 obras de 34 artistas de diferentes gerações que acabaram por abordar as mesmas inquietações de Saramago, diz Ana Matos. Temos obras produzidas, a mais recente é 2016, a mais antiga é de 1895. Portanto, é uma obra que sai claramente fora do espectro da arte contemporânea, e a inclusão da obra nesta exposição é, no fundo, sublinhar o quão transversal e universal são estas questões e como elas existem desde sempre. Portanto, obviamente que agora há se calhar relativamente às questões da identidade e da alteridade, com tudo o que isso implica com as questões de igualdade de género, etc., talvez seja uma temática que está mais na agenda do dia, ou a própria sustentabilidade e as alterações climáticas, mas as questões principais estão desde sempre. E esta peça do Jorge de Brito, que se chama A Mártir do Fanatismo, é uma peça de 1895, é a primeira peça do inventário do MNAC, foi uma coincidência, está fora, no fundo, do discurso expositivo principal. Ela funcionará como uma espécie de prólogo ou de epílogo, consoante a pessoa faça o circuito pela Serpa Pinto ou pela Rua Capelo, mas, no fundo, evidencia o quão universal e perene é o pensamento e as questões que a exposição, de alguma forma, quer suscitar. E quem eram os artistas amigos de José Saramago? A neta, Ana Saramago Matos, desvenda essas ligações. Havia uma relação desde logo pessoal com alguns deles, não é? Portanto, o Júlio Pomar, que está aqui na exposição, a Menez, por exemplo, a Graça Moraes, foi outra artista com quem ele também, inclusivamente, trabalhou diretamente quando a convidou para fazer as primeiras ilustrações do ano de 1993. Portanto, havia muitos artistas daquela altura de quem ele era amigo pessoal e com quem mantinha uma relação relativamente próxima. Do ponto de vista de uma forma mais genérica com as artes, obviamente que era uma pessoa muito atenta às várias manifestações artísticas, sobretudo àquelas que tinham realmente um sentido mais político e uma intenção, seja ética, seja social, mais evidente. A exposição Porquê a arte contemporânea em diálogo com o pensamento de José Saramago vai estar aberta ao público em Lisboa, no Museu de Arte Contemporânea, até 8 de janeiro.
Mergulhamos no coração da Guerra Civil Espanhola. O novo livro do escritor Arturo Pérez Reverte traça um fresco do que foram esses tempos, os confrontos, as batalhas, com todas as suas idiosincrasias. Linha da Frente, agora traduzido para português, leva o leitor até à Batalha do Ebro, numa história que começa com as mulheres que o escritor quis propositadamente colocar no enredo do romance por uma razão que nos explicou na sua passagem por Lisboa. Em minha opinião, a mulher foi a grande perdedora da Guerra Civil Espanhola. Na minha opinião, a mulher foi a grande perdedora da Guerra Civil Espanhola. Nas últimas décadas, a condição da mulher tinha avançado e na Guerra Civil regrediu. A mulher vencida pela reação voltou a ser a mulher prisioneira do confessor, do padre, do marido, da cozinha e dos trabalhos domésticos. Foi de novo empurrada para um recanto de onde tinha tido tanto trabalho para conseguir sair. Por isso achei que era justo começar com as mulheres neste romance. Na Guerra Civil não houve mulheres a combaterem na linha da frente, então inventei uma unidade fictícia responsável pelas comunicações. Era mais credível e interessava muito o olhar feminino nesta história. Me interessava muito a mirada das mulheres nesta história. E o que levou um escritor experiente e premiado como Pérez Reverte a escrever sobre a Guerra Civil Espanhola, um tema subejamente tratado nos livros de história. O autor encontra uma explicação na atualidade para voltar a abrir este capítulo. As feridas, digamos, graves... As feridas graves estavam saradas. A questão é que agora chegaram ao poder em Espanha, em Portugal e na Europa uma geração de políticos que não têm uma formação intelectual muito sólida, carecem de ideias sólidas, usam como ferramentas argumentos populistas de demagogia fácil e, claro, dizem que Franco e o franquismo continuam vivo. Gostam muito deste tipo de argumentos. Estão a reabrir feridas que estavam sanadas. Falam da Espanha nobre e boa contra a Espanha fascista. Isso não foi assim. Por isso quis escrever este romance. Claro que não vou mudar nada, porque sou só um escritor, mas pelo menos quero dar testemunho de que a Guerra Civil não foi aquilo que os políticos agora contam. Que agora os políticos nos estão contando. No livro, mais do que um retrato de vários lados da trincheira, Pérez Reverte dá um panorama da condição humana e foi buscar testemunhos familiares para traçar esse olhar o mais real possível. Nem todos os que lutavam com Franco eram fascistas, nem todos os que lutavam pela República eram de esquerda. Houve uma guerra muito complexa. O meu pai e o meu tio, que eram jovens de boas famílias, de uma burguesia mediterrânea, bem na vida, lutaram pela República. Mas o meu sogro, que era um jovem militante de esquerda, lutou com Franco. É aqui que a Guerra Civil tem estes azares imprevistos. Foi justamente isto que quis contar, aproximar-me do ser humano, porque já houve muitos romances sobre ideias, teorias, os grupos dos bons e dos maus, mas eu quis precisamente dizer que quando olhamos para o ser humano, o bom e o mau diluem-se. E nesta guerra, descrita por Pérez Reverte, não há heróis de capa e espada, mas há muito heroísmo. Não são heróis como os que saem nos monumentos. Não são heróis como os dos monumentos ou os dos filmes. Todos os são, de alguma forma, os legionários que lutam nas aldeias, os milicianos que atacam. Claro que há heroísmo, mas é um heroísmo natural. São pessoas normais que cumprem o seu dever ou o que acham que é o seu dever. Nesse sentido são heróis, mas podemos ser tu, eu, o teu irmão. Não são personagens míticas e estranhas que deixam o céu, descem de uma nuvem com asas e luzes. Não, somos nós, cumprindo a nossa obrigação, ou aquela que achamos que é a nossa obrigação. Questionado sobre os heróis dos tempos modernos, sobretudo numa altura em que a Europa está confrontada com a guerra na Ucrânia, fruto da invasão russa, Pérez Reverte lembra que há heróis mesmo dos dois lados das trincheiras. Há heróis na Ucrânia e também os há na Rússia. Também os russos, que são, entre aspas, os maus da fita, também têm heróis. Justamente aquilo que tento muitas vezes fazer com os meus romances é que o leitor perceba que quem tem na frente, embora não pense o mesmo e que até o tenha de matar, também tem virtudes. São seres humanos a quem as circunstâncias os colocaram naquele lugar. O problema que temos, os latinos, sobretudo nós, os ibéricos, é que nunca reconhecemos uma virtude no adversário, nem um defeito nos nossos. Isto é um grave pecado histórico e este romance tenta combater e opor-se a isso. Num livro em que o som das bombas é escrito com recurso a onomatopeias, onde surge o olhar estrangeiro dos jornalistas que cobriram a Guerra Civil Espanhola, o leitor vai também encontrar a crueldade do confronto entre povos que
falam a mesma língua. A guerra civil tem um fator especialmente cruel. É que na guerra civil é entre vizinhos que se conhecem. Quando alguém se confronta com quem conhece é muito mais cruel do que quando não conhece. A questão é que haverá sempre memórias. Tu eras o meu vizinho, tu roubaste-me uma cabra, tu casaste com a mais bonita da aldeia, o teu pai era rico e o meu era pobre. São esses os rancores entre pessoas que se conhecem. Então uma guerra civil é sempre um ajuste de contas, é sempre o passar de uma fatura ao vizinho. E isso acarreta todo o rancor e a violência acumulada pelas famílias durante gerações e manifesta-se então. É tudo isso que faz a Guerra Civil particularmente sangrenta e cruel. E a Guerra Civil Espanhola teve essas características. Arturo Pérez Reverte foi repórter de guerra durante 21 anos. Cobriu 8 conflitos, entre eles Moçambique, Angola, Salvador ou Nicarágua. A sua experiência deu-lhe ferramentas para tornar o romance mais realista. Eu vi nas guerras de verdade e fiz 8 guerras civis, muitas que cobri como repórter. Vi pessoas a serem heróis de manhã e miseráveis à tarde. Eram as mesmas pessoas. O ser humano é assim e foi isso que quis trazer com o meu romance. Eu tenho a experiência importante do ser humano na guerra civil. É uma visão direta. Sei como cheira, como soa e como as pessoas olham para a guerra. Pérez Reverte é um dos escritores mais lidos de Espanha. Há muito que deixou os ofícios de jornalismo e se dedica à escrita de livros a tempo inteiro. Eu sou um escritor profissional. O meu prazer, a minha vida, o meu trabalho é contar histórias. Tenho a vida resolvida. Já não preciso ganhar dinheiro com os livros, mas um romance significa um ano e meio de pensar, ler, viajar, viver. É como ser criança e continuar a brincar. Na realidade sou isso. O tipo de escritor que eu sou é uma criança que continua a brincar. A brincadeira da escrita que se traduz no mais recente romance de Arturo Pérez Reverte. A linha da frente está nas livrarias portuguesas com a chancela da ASA. Descobre enquanto é segredo. É o lema de mais uma edição do Festival MIL, que se dedica à promoção e valorização de futuras tendências musicais. De 28 a 30 de setembro, o Hub Criativo do Beato, em Lisboa, recebe mais um festival que se estende ao Caixo Sodré e a 6 salas de concertos. Além da música, o MIL promove também debates, workshops e masterclasses. Gonçalo Riscado explica o foco na novidade que este festival tem. Este ano serão mais de 50 artistas selecionados pela nossa equipa de programação, artistas novos ou com projetos novos que achamos que têm um grande potencial para marcar o território da música popular atual no futuro. É isso que fazemos todos os anos, fazemos esta seleção, apresentando-la a um público que está na cidade de Lisboa, um público nacional e internacional que está na cidade de Lisboa e ao mesmo tempo convidamos e envolvemos agências, editoras, festivais, salas que se concentram aqui na cidade de Lisboa para virem conhecer estes artistas e com isso criamos oportunidades de internalização, de circulação, de passarem a ter um acompanhamento profissional nas suas carreiras e esse é um dos principais objetivos do MIL. É um festival de descoberta, essencialmente com artistas novos, não deixa de contar todos os anos com alguns artistas já de alguma forma conhecidos pelo público que ou estão a lançar novos trabalhos ou estão a começar novos projetos, como por exemplo, se falarmos do Tomás Wallenstein, do Capitão Fausto, está a iniciar um trabalho numa carreira a solo também, não é? Paralela aos Capitão Fausto e vem-se apresentar aqui no MIL, por exemplo, Cassete Pirata ou o Filipe Sambado, que vem apresentar o seu novo álbum no MIL. O Festival MIL é também um ponto de encontro entre agentes que vão debater as políticas culturais, a economia do mundo da música e a sustentabilidade. A convenção do MIL tem 2 objetivos. Pretende ser um ponto de encontro, onde profissionais da cultura e da música se encontram para debater ideias, para se conhecerem, para alargar a sua rede de contactos nacional e internacional e, ao mesmo tempo, assistirem a conferências, masterclasses, workshops sobre temas atuais. Hoje em dia nós criamos 4 grandes linhas temáticas para a nossa convenção: a indústria da música, políticas culturais, economia noturna,
acessibilidade, sustentabilidade e ética. E à volta destas 4 linhas temáticas desenvolvemos as nossas masterclasses, keynotes, formação com workshops, portanto é também um espaço de formação. Todos os caminhos vão dar ao Hub Criativo do Beato em Lisboa, de 28 a 30 de setembro. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que esta noite recorda o escritor Javier Marias, que morreu recentemente, e nos fala também da obra do nosso entrevistado Arturo Pérez Reverte. Linha da Frente é o primeiro romance de Arturo Pérez Reverte sobre a Guerra Civil de Espanha. O olhar com que escrevo romances e artigos não fui eu que o escolhi. É sim o resultado de todas essas coisas. A visão mais ácida que doce de quem, como diz um dos meus personagens, sabe que ser lúcido em Espanha acarreta sempre muita amargura, muita solidão, pouca esperança. A Linha da Frente começa na noite de 24 para 25 de julho de 1938. A 11ª Brigada Mista do Exército Republicano atravessa o rio para se estabelecer em Casteletes de Arsegre, mas as tropas nacionalistas de Franco defendem a área. A Batalha do Ebro, a mais sangrenta de todas as batalhas da Guerra Civil, está prestes a começar. Estamos no cenário dos grandes cemitérios sob a lua. Pérez Reverte combina ficção, factos históricos, testemunhos pessoais, colocando os leitores entre aqueles que por vontade própria ou por força das circunstâncias lutam nas frentes de batalha. Não se ouve nem uma voz, não há luar. São 0h15, só os sons dos passos na terra molhada, as espingardas, as baionetas, capacetes de aço e as cartucheiras. Mais do que a guerra civil, é o retrato de homens e mulheres em tempos de guerra. Arturo Pérez Reverte foi jornalista e repórter de guerra, mas aqui procura ir além dessa sua experiência. E o certo é que lemos em Linha da Frente um cenário que tem como fundo uma guerra nos dias de hoje, concreta, que teima em continuar. Este livro não trata, contudo, de ideias em confronto, mas de combates corpo a corpo, e põe as pessoas no centro dos acontecimentos, numa atitude humanista e não meramente humanitária. Essa é a marca própria de Pérez Reverte, que há dias, perante a morte inesperada de Javier Marias, disse, sem sombra de ironia, o prémio Nobel ficou mais pobre porque não teve tempo de ser atribuído a um grande escritor dos maiores entre os contemporâneos. E a última palavra que deixo é exatamente sobre Javier Marias, que nos deixou aos 70 anos, inesperadamente, quando continuávamos à espera da sua última produção. Filho de Julián Marias, braço direito de Ortega y Gasset, que viveu em Lisboa e foi um pensador e democrata inesquecível, Javier deixou-nos páginas admiráveis, romances como Bela Isla e comentários sempre cheios de uma ironia acutilante, capaz de nos acordar contra a mediocridade, os idiotas e os convencidos. A sua voz não se calou, continua conosco. A voz é de Beatriz Pessoa.
A letra é escrita pela cantautora portuguesa em conjunto com os músicos brasileiros Marcelo Camelo e Malu Magalhães. Dona da Verdade é o single de avanço do próximo álbum de originais, que será editado no primeiro trimestre do próximo ano e é um dos temas que poderá ouvir no concerto marcado para o próximo dia 7 de outubro, às 10 da noite, no Music Box em Lisboa. É com a voz de Beatriz Pessoa que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.